E ele continua, o nosso Emmanuel: administramos conselhos preciosos em nome de Jesus, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho que se mostram carecedores. Então, isso também vai se mostrar quando nós exteriorizamos, não é? Vamos dizer assim, o que aprendemos com o mestre. Isso é importante? Sim, é importante. Emmanuel destaca aqui essa importância. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que nos amplie na terra a cultura de espírito. Então, outra forma também exteriorizada, na escrita, isso é importante. Levantamos tribunas, ou seja, vamos falar sobre, não é? Em que lhe retratamos, né? Falamos ao público, às pessoas, assim, a grupos, é o que ele diz aqui, por levantar tribunas, em que lhe retratamos, em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, nosso, né? O nosso verbo bem posto. Sendo necessário que assim procedamos, difundindo, ou seja, espalhando esclarecimentos edificantes, porque de Jesus não pode vir outra coisa, não é? Que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Outra coisa, realizamos pesquisas trabalhosas, ajustando as elucidações inspiradas por Jesus aos preceitos gramaticais em prática, ou seja, em exercício na gramática do idioma, competindo-nos reconhecer que não existe outra forma, senão essa, para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Então, aqui, o cuidado na expressão com o quê? Com o verbo bem colocado. É preciso, em respeito às pessoas que nos escutam, que nós tentemos usar o melhor idioma, seja ele qual for, que estejamos usando para divulgar o Evangelho, mesmo a doutrina, da melhor forma possível, para nos fazermos mais entendíveis, mas sem usarmos um baixo calão, sem nos excedermos em certas expressões não muito felizes, não é? Esses cuidados também. Entretanto, diz Emmanuel, isso não basta. Olha quanta coisa. Ele diz que isso tudo não basta. Jesus mesmo não se limitou a induzir, ou seja, daqui para fora, simplesmente falar sobre algo como o Evangelho, que é puro. Jesus, não se limitou a falar apenas sobre o Evangelho, demonstrando a própria união com o eterno bem, que é Deus, consagrou-se Jesus a substanciá-lo, ou seja, a mostrar concretude, e não apenas as palavras, a trazer, não é? É substancializá-lo, é o verbo que ele usa aqui, Emmanuel, na construção do bem de todos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele exemplificou o que falou. E para exemplificar, não basta ter aqui, tem que ter aqui, né? Não basta ter na mente apenas, no intelecto, na memória, mas é importante que tenhamos no coração, que assim como aprendemos, já exercitemos as lições do mestre. Isto não vai nos dar um aproveitamento de 100%. Jesus não exige isso, e nós não podemos exigir isso um dos outros. Por quê? Porque nós ainda estamos num estado de imperfeição, tanto que habitamos este mundo. Mas, conforme temos na definição do verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita, que é o sinônimo de verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, né? Os esforços que nós fazemos na contenção das más tendências. Ora, Jesus não tinha que fazer mais esforço nenhum. Jesus fazia isso naturalmente, por quê?
Porque Jesus é um espírito puro. Ainda não se encontra, quer dizer, já não se encontra mais com nenhum tipo de ameaça, de arrastamento por paixões ou sentimentos mais pesados. Por quê? Porque Jesus já está na condição de um espírito puro. Mas nós estamos como? Ainda como espíritos imperfeitos. Como espíritos imperfeitos, muitas vezes, se não tivermos vigilância e oração, como Jesus nos recomenda, podemos ser o quê? Arrastados pelas nossas más tendências. Por isso, ele nos diz para estarmos realmente atentos com relação a isso, né? A vigilância e a oração. Porque não basta falar, como bem diz Emmanuel,